Muito bem, estaremos agora passando para os pronunciamentos da mesa. Gostaria de convidar para as boas-vindas o diretor do curso de Arquitetura e Urbanismo, o professor Dr. Alexandre Ribeiro Gonçalves. Bom dia a todos. Saúdo a presença da pró-reitora de graduação, professora Cristiane Bernardes, representando a equipe de professores, professora Ana Amélia. Sejam bem-vindos todos os alunos da Univangélica, de outras instituições também, e egressos do nosso curso aqui presentes. Para nós é uma alegria imensa iniciarmos essa semana de arquitetura com um tema que foi discutido desde o início do ano. Quando a gente faz uma pesquisa sobre educação, alguns países do norte da Europa se destacam como os países com a educação mais avançada do planeta. E é interessante que uma das disciplinas, desde a educação básica nesses países, que as crianças desde os 5 anos de idade estudam, é empreendedorismo. Esta é uma disciplina obrigatória em diversos desses países, juntamente também com programação, com informática. Porque acredita-se que a ação empreendedora, que a atitude empreendedora deve fazer parte da vida de cada cidadão. E nós aqui do curso, revendo as nossas práticas, numa nova matriz curricular que já está em vigência, 2018-1, nós inserimos algumas disciplinas nesse sentido. E sentimos a necessidade de abordarmos esse assunto de maneira ampla com todo mundo, discutindo esse assunto. Então, nesses 3 dias, nós, muito mais do que apenas aprendermos alguma técnica, em alguma oficina, algum conhecimento específico, é chamar a atenção de todos nós para esse tipo de atitude que nós temos que ter, que eu acho que o pastor Eliel também falou um pouco a respeito disso na sua fala, das nossas responsabilidades. O nosso curso tem uma característica que eu acho muito importante. Ele tem alunos de diversos lugares. Não são alunos apenas de Anápolis. Nós temos alunos de diversas cidades do interior de Goiás, mas também de diversos estados. E vários deles têm retornado aos seus municípios de origem, e as notícias que nós já temos são muito boas, da colaboração deles na sua realidade local. Alguns até como professores já, como arquitetos, alunos recém-formados, que estarão inclusive conosco aqui, confirmaram a presença. Alunos que formaram o semestre passado, e uma delas mesmo, que foi aluna minha de iniciação científica, precisávamos marcar uma reunião, que quinta-feira agora ela apresenta o resultado da pesquisa, e estava difícil achar o horário para reunir com ela por Skype, porque ela estava cheia de trabalho. O tempo todo, agenda lotada de trabalho, que é muito bom. Então, o nosso objetivo aqui é chamar a atenção, é despertar para essas ações, para esse tipo de conhecimento. O aluno, quando ele forma, o recém-formado, ele é muito inseguro a respeito do que ele vai fazer. Formei e agora? Como vai ser minha vida profissional? Nós vamos tentar discutir esse assunto ao longo desses 3 dias. Ora com exemplos práticos, como é o dia de hoje, algumas experiências de pessoas que trabalham na sua área, que com seu próprio esforço, com seu suor, estão muito bem na profissão. Amanhã, com uma série de oficinas, com cursos, suprindo diversas necessidades a esse respeito.
E na quinta-feira, terminando com um jovem escritório de arquitetura de Brasília, publicado internacionalmente em diversas revistas, que também vai dar o testemunho nesse sentido. Então, que possamos ter uma excelente semana de arquitetura, que possamos aproveitar ao máximo e termos essas atitudes empreendedoras em todos os sentidos. Nós já tivemos alunos aqui que foram premiados em semanas de empreendedorismo a nível estadual e depois também a nível nacional, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo produtos e patenteando esse produto. Então, montando empresa depois, no campo da construção civil, com um produto desenvolvido aqui dentro, né? O professor Daniel foi o professor que auxiliou nessa pesquisa. Então, é para chamar a atenção das inúmeras possibilidades que a gente tem em nossa profissão. Obrigado a todos, uma excelente semana. Obrigado, doutor Alexandre. Para a abertura oficial, convido a representante da reitoria e também mantenedora, a pró-reitora acadêmica, professora Cristiane Martins Rodrigues Bernardes. Bom dia, cumprimento a mesa na pessoa do professor Alexandre Ribeiro Gonçalves. E é com muita alegria que o Centro Universitário de Anápolis Univangélica participa deste evento que envolve arquitetura e o empreendedorismo. Para empreender é preciso vontade de mudar o mundo e sonhar alto é o ponto de partida de todo empreendedor. Mas sonhar não basta, é preciso definir objetivos, planejar prazos para atingi-los e ter muita determinação. Para ser um bom empreendedor, é preciso desenvolver a criatividade, a capacidade de organização e planejamento, a responsabilidade, a habilidade de trabalho em equipe, a visão de futuro, a coragem de assumir riscos, dentre outros. Desenvolver estas múltiplas habilidades é o objetivo desta quinta semana de arquitetura e urbanismo. Vocês terão oportunidades diferenciadas de aprender e agregar valores a seus projetos arquitetônicos, identificar oportunidades e atuar nas demandas por infraestrutura, serviços básicos, habitação que o país e o mundo tanto necessitam. Essas habilidades de empreendedores os ajudarão a criar soluções para o impacto do aumento da população mundial nos recursos naturais, no uso consciente do solo e no desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, que fazem parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU na Agenda 2030. Eu desejo a todos uma excelente semana, que os conhecimentos sejam vastos e proveitosos. Em nome do nosso reitor, Dr. Carlos Hassel Mendes, em nome do presidente da Associação Educativa Evangélica, eu declaro abertos os trabalhos da quinta semana de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Anápolis Univangélica. Desejo a todos vocês um excelente trabalho, excelente estudo, aproveitem bastante, contem conosco para o que vocês precisarem. Nós temos muito orgulho do curso de arquitetura, eu em especial tenho uma admiração muito grande pelo curso, acho um curso difícil, acho um curso que demanda muito estudo, demanda ciência, demanda arte, demanda criatividade, visão, demanda estar bem, demanda estar num bom dia, né? Então eu olho para vocês e penso, nossa, esse negócio é difícil. Mas nós temos assim todo o carinho, um carinho especial pelo curso de Arquitetura e Urbanismo. Nós estamos com vocês. Aproveito para dizer em meu nome que a Pró-Reitoria Acadêmica está para contribuir com vocês, para ajudar com o corpo docente, com as suas necessidades, com as suas prioridades e com tanta particularidade que o seu curso demanda. Contem conosco, tenham uma boa semana. Muito obrigada. Muito obrigado, pró-reitora. Bom, dada a abertura oficial da nossa semana, quero agradecer aqui os componentes à mesa. Quero já pedir a gentileza para que desfaçamos a mesa e possamos acompanhar aqui as palestras desta manhã. Lembrando que as atividades começaram
no dia de ontem, né? Nós temos aqui as palestras nessa manhã e temos um dia todo amanhã especial voltado para a semana. Além de também no dia 25, né? Correto? Bom, nós teremos agora o início das nossas palestras. Peço a vocês que façam anotações dos questionamentos e perguntas e nós teremos um momento para isso. Então, por favor, anote o seu questionamento. Após as palestras, estaremos aí fazendo esse momento de perguntas. Tudo bem? Vamos convidar então à frente o nosso primeiro palestrante com o tema Arquitetura e Empreendedorismo. Ele que é formado em Arquitetura pela Universidade Católica de Goiás, na turma de 1994. Possui especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, é professor no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Goiás desde 2000 e é o diretor fundador da consultora Teles Costa. Vamos convidar à frente o arquiteto Maurício Teles Alves da Costa. Bom dia a todos. Primeiro, quero dizer que eu estou muito nervoso aqui, me sentindo um aluno, apresentando um trabalho. Quero agradecer o convite feito pela direção. Para mim é uma honra participar desse evento. Daqui a pouco eu consigo relaxar. Então, é um prazer também falar da minha atividade. Fui convidado pelo professor Alexandre, professor Rodrigo, e vou tentar aqui em 30 minutos mostrar rapidamente o que eu tenho feito nesses quase 24 anos de formado. Não vou nem chamar de palestra, uma conversa aqui. Vou tentar que essa conversa seja mais informal. Então, rapidamente, fazer um breve histórico aqui de como eu ingressei na arquitetura e até os dias atuais. Eu acho que eu vou... Aqui também está falando. Eu vou precisar olhar nos slides, porque é uma cola para mim. Então... Eu estudei na Escola Técnica Federal de Goiás, e dessa época que eu entrei na escola, em 85, o nome já mudou várias vezes, né? Acho que hoje é IFG. Então, no meu tempo era Escola Técnica Federal de Goiás, entrei em 85 e tinha 14 anos na época e fiz o curso. E durante o curso de eletrotécnica, inclusive o meu curso era eletrotécnica, não era edificações, eu entrei para a banda de música da escola para ficar livre da educação física. Nunca tive nenhuma vocação artística, mas não queria fazer educação física. Então, quem tocava na banda não precisava fazer educação física. Aí eu entrei para a banda e eu tenho um tio que é arquiteto. E aí, nesse período da escola técnica, no curso de eletrotécnica, mas no final do curso eu desenvolvi alguns projetos para ele, projetos elétricos de algumas edificações que ele projetou. E foi chegando a época de sair da escola técnica, esse meu tio falou, não, você tem que fazer arquitetura, porque você é um artista. Porque eu tocava na banda, né? Mas não era artista, não. Banda marcial, tinha que marchar no 7 de setembro. Cansava muito mais do que a educação física, inclusive. E o meu tio, ele, na época, bem perto do vestibular, ele me mostrou um projeto que estava fazendo para a Caixa Econômica Federal, e eu achei muito bonito o projeto de arquitetura dele. Ele desenha, né, até hoje ele projeta, ele desenha muito bem. Os desenhos dele são belíssimos. E eu achei uma maravilha aquele desenho. E quando ele me falou o preço que ele ia receber daquele projeto, aí eu fiquei mais deslumbrado ainda. Depois eu descobri que era mentira, não era aquilo tudo, não. E acabou me convencendo
pela beleza da arquitetura que ele fazia, eu gostava muito, gosto até hoje, e principalmente pelo dinheiro, né, que ele ia receber naquele projeto, que depois era mentira. Então, eu entrei na Faculdade de Arquitetura em 1990, era católica, na Universidade Católica de Goiás, hoje é a PUC, e o meu tio arrumou para mim um estágio. O escritório dele era muito pequeno, na casa dele, e ele conseguiu para mim um estágio num escritório maior em Goiânia, um escritório que chama Espaço, de um arquiteto chamado Fernando Rabelo. Até hoje ele é atuante, o escritório dele até hoje desenvolve muitos projetos, executam obras. Então, eu fiz estágio desde o primeiro período, porque eu precisava ajudar a pagar o meu curso. Na Católica, o curso era, né, relativamente caro para o meu padrão, da minha família. Então, foi uma maneira de ajudar a custear a minha graduação. Eu escrevi ali, desde o primeiro período eu fiz o estágio, mas eu não recomendo isso. Então, acho que o estudante de arquitetura ele tem que se dedicar. A professora falou aqui a impressão que ela tem do quanto é difícil, pesado o curso, e isso é verdade, né? Vocês estão vivendo isso aí. É um curso realmente que exige muita dedicação do estudante. Eu recomendo fazer o estágio a partir do 7º período, porque aí o estagiário ele vai conseguir absorver mais informações para a sua atividade profissional que vai estar perto de chegar. Obrigado. Estou até tremendo. Então, o que um estagiário de primeiro período de arquitetura vai fazer num escritório de arquitetura? Vai ser office boy, é mão de obra barata, quando é remunerado, né? É barato. Como eu já tinha uma formação de um curso técnico, então eu sabia um pouco lá de desenho técnico, e o Fernando, que é o proprietário, ele entendeu a situação, e eu fiquei lá uns 2 anos só montando prancha e desenhando carimbo. Naquele tempo não tinha computação gráfica, nada disso. Era desenho à mão, papel manteiga, depois nanquim no papel vegetal. A Espaço, essa empresa, ela trabalha com projetos e obras. Só que eu ficava só no escritório, só na parte de projeto. Então, fiz 5 anos de estágio lá e depois fiquei mais 5 anos como arquiteto formado. 10 anos, então, eu trabalhei nessa empresa. E, para mim, foi uma escola excelente, em termos profissionais, em termos de formação pessoal, pelas lições que lá eu tive. E eu ia na obra só de vez em quando, para fazer algum levantamento para detalhamento de projeto. Não tinha participação efetiva no desenvolvimento da obra. Mas eu achava muito legal ir na obra. Aquilo ali me despertava um interesse muito grande. Eu sou filho de pais que eram servidores públicos estaduais, de uma família humilde, e até escrevi ali, onde o nosso espírito, na nossa família, é um espírito acomodado, que não tem, de maneira alguma, esse espírito de empreendedorismo. Isso que o professor Alexandre disse no começo, que em alguns países é fomentado já desde da infância. Eu nunca tive isso. Eu vejo que aqui no Brasil, pelo menos os lugares que eu conheço, não existe esse incentivo ao empreendedorismo. Minha família é católica, e aí é uma teoria maluca minha, que a gente aceita, né? Aceita a vida como ela é, e é como se aquilo fosse uma vontade divina. Então eu vejo, sem fazer crítica, isso aqui não vai ter nenhuma análise profunda, é mais um sentimento pessoal meu mesmo. Então, como se fosse uma vontade, a gente vai levando a vida como Deus quer e não, muitas vezes, não providencia ações para mudar essa situação. Durante o curso de arquitetura, eu fui monitor da disciplina de construção, porque eu tinha muito interesse nessa área de construção, desde o início. E na minha grade curricular, tinha 6 semestres da disciplina de construção. Hoje só tem 3, então caiu pela metade,
Eu acho, hoje é a minha área de atuação, e aí puxando a brasa para minha sardinha, eu acho que isso é ruim. Mas todos os professores de todas as áreas acham que a carga horária da sua área é pequena. Então, isso não é uma reclamação só minha, não. E também eu tinha vontade de ser professor. Minha mãe era professora, o Fernando Rabelo, que era o meu chefe lá do estágio, era professor. Então, tinha essa vontade que eu coloquei ali como vocação, né? E pus brincando ali que é uma vocaçãozinha danada. E já dei aula no curso de Engenharia Civil também. Hoje eu dou aula só no curso de Arquitetura, na UEG, dou aula desde 2000. Dei aula na Universidade Católica por 2 anos, antes de ser convidado para a UEG. Tenho orgulho em dizer que dou aula na UEG desde a primeira turma, já inteirando aí 18 anos. E eu vejo na faculdade que os alunos da Engenharia Civil, meu irmão é 1 ano mais velho que eu, fizemos escola técnica juntos, ele edificações, eu eletrotécnica, no mesmo ano, estudamos na mesma sala a vida inteira, só separamos na escola técnica. Depois o Murilo, meu irmão chama Murilo, ele foi fazer Engenharia Civil e eu Arquitetura. Passamos no mesmo vestibular. E desde a época do Murilo, a minha época, e até hoje, eu vejo que os estudantes de Engenharia Civil, eles procuram estágio nas construtoras. Então, o estudante de engenharia quer fazer estágio em alguma construtora, seja de ponte, de estrada, de prédio, é construtora. E os estudantes de arquitetura, eles querem fazer estágio nos escritórios de arquitetura. Então, é escritório. A gente não vê estudante de arquitetura procurando estágio em construtora. Isso também é uma característica do curso, né? A disciplina de construção, ela vai diminuir na carga horária, acaba que isso toma um valor menor no próprio curso. E o estudante, com isso, acaba sendo direcionado a fazer estágio em escritórios de arquitetura. E isso é um círculo vicioso que eu pus ali. Porque aí é só projeto. Então, ele fez estágio em escritório de arquitetura. Vai formar, vai fazer projeto. Daqui a pouco ele vai estar dando estágio para outros estudantes. É projeto. Então, só fica no projeto, só no projeto. A gente vê muito poucos arquitetos executando obras. Muito poucos. E aí eu pus ali, será por quê? Está entre aspas, que eu sempre pergunto isso para os alunos, que aí muitos falam para mim, porque obra é sujo. Suja o pé, suja a roupa. O povo de obra é feio. É o tipo de coisa que a gente escuta, né? Será que é por isso que não vai para a obra? E um detalhe ali que eu gosto sempre de ressaltar para os alunos é o seguinte: as atribuições do arquiteto e do engenheiro civil para obras de edificação são exatamente as mesmas. Então, existe uma lenda aí que arquiteto só pode fazer prédio até 4 andares, 4 lajes. Isso é mentira, isso não existe. Então, qualquer tipo de obra de edificação, o arquiteto tem a mesma atribuição do engenheiro civil. Não tem limite horizontal nem vertical. Obras de edificação. Nós não podemos fazer estrada, ponte, túnel, porque isso nem é do nosso currículo. Mas obras de edificação não tem limite. Então, aí uma parte agora, um slide filosófico de uma profundidade assim de para-choque de caminhão, que é o seguinte: até a Revolução Industrial, o pensar ele não era dissociado do fazer. Então, o arquiteto, ele fazia o projeto e ele executava a obra. Ele era o mestre de obras também. Ele dominava todas as técnicas construtivas. O projeto nem tinha valor. O projeto era alguns desenhos, alguns croquis, para ele resolver questões dele na execução da obra. Depois da Revolução Industrial, isso passou a ser separado, e eu acho que de uma maneira ruim, porque aí o pensar ficou elitizado, e o fazer, ele ficou braçal. Então fica parecendo que quem faz, quem executa, é intelectualmente inferior a quem pensa. E isso foi ruim, porque foi afastando o arquiteto da execução.
E outra crítica que eu sempre faço com meus alunos é o seguinte: nas escolas de arquitetura, a gente muitas vezes vê o arquiteto sendo tratado, e aí sem blasfêmia, sem nada, sou cristão. Então ali está entre aspas, é porque a gente vê o arquiteto sendo tratado como um deus, como se o arquiteto fosse resolver todos os problemas do mundo. Isso é mentira, isso não acontece. Tá? Não é o arquiteto que vai resolver todos os problemas do mundo. E, inclusive, está ali a frase, né, o ápice desse pensamento é no movimento modernista. Então, tem essa frase que a poesia não pode mudar o mundo, mas pode mudar as pessoas. As pessoas podem mudar o mundo. Então, não é a arquitetura que vai mudar o mundo, são as pessoas que vão mudar o mundo. Né? Já tem essa frase adaptada aí para a educação. Né? A educação é que vai mudar as pessoas, e as pessoas é que poderão mudar o mundo. Então, a arquitetura não muda o mundo. E aí, o que o Alexandre já falou aqui também, falta um espírito de empreendedorismo nas escolas de arquitetura. A gente não estuda nada de empreendedorismo, nada. Ninguém nos incentiva com nada em termos de empreendedorismo. Eu nunca ouvi falar disso durante toda a minha vida escolar. E na escola de arquitetura, a gente não aprende como que nós vamos ganhar dinheiro. E agora tem que ter cuidado na fala, porque não quero sair daqui com a imagem de que eu sou mercenário e penso só em dinheiro. De maneira alguma é isso. Mas a realidade é que nós precisamos de dinheiro. Né? Precisamos de dinheiro para vestir, para alimentar, para morar, para viajar, para expandir os conhecimentos, inclusive. Então, não tem como viver sem dinheiro. E no curso de arquitetura, a gente não aprende a ganhar dinheiro. A gente não aprende nem cobrar um projeto de arquitetura. Quando a gente sai do curso de arquitetura e vai fazer um projeto, normalmente é para uma tia, você não sabe quanto que vai cobrar. Não sabe. Muito menos se for fazer obra. Né? Como que eu vou cobrar para fazer uma obra? Então, está escrito isso ali, e aí a gente cobra muito barato, porque a gente nunca ganhou dinheiro. Então, se ganhar R$1.000, nossa, é dinheiro demais. Para quem não ganha nada, se ganhar R$1.000 é muito dinheiro. E está escrito ali, se você não der dinheiro no seu trabalho, no seu serviço, quem que vai dar? Ninguém. Então, a gente tem que aprender a valorizar o nosso serviço, a nossa profissão. E o primeiro passo é fundamental ter competência. Então, eu tenho que saber fazer aquilo que eu me propuser a fazer. Tá? Não é porque eu sou arquiteto eu vou cobrar caro. Eu tenho que ter competência para fazer o meu trabalho. E eu gosto de dar esse recado, né, para vocês cuidarem da formação de vocês. Eu formei no final de 94, só tinha o curso de arquitetura na Católica. Entrava 40 alunos. Da minha turma original, que entrou 40, nós formamos 6. Colograu 24, que os outros eram de outras turmas. Isso é para dizer o seguinte, naquele tempo, formava poucos arquitetos. Entrava 40 por semestre. Soma agora quantos alunos estão entrando nas faculdades de arquitetura aqui em Goiás? 400. Tá? Então, para vocês, vai ser muito mais difícil do que foi para mim. Porque a concorrência agora, ela é no mínimo 10 vezes maior. Então, se você não cuidar da sua formação, está lascado, com perdão da palavra. Tá? Então, se qualifiquem. Agora, aquelas duas últimas linhas ali, é o seguinte. O pastor Eliel, o que eu vou falar aqui tem a ver um pouco com a fala dele. O Brasil é o último país que aboliu a escravidão. E isso está muito recente ainda na nossa memória, na nossa cultura. Nós temos na nossa sociedade ainda esse ranço escravocrata. E como que a gente vê bem isso? E aí, também não vamos discutir isso, é uma visão minha, pessoal. Quem não concordar, eu respeito a opinião, mas
o brasileiro, ele vê o trabalho como um sofrimento. Um sofrimento igual era na época da escravidão. Na época da escravidão, quem trabalhava era o escravo. E ele não recebia nada por aquilo. Muito pelo contrário, recebia maus tratos. Então, isso criou o que eu escrevi ali, esse ranço de que o trabalho aqui no Brasil é sofrimento. E é fácil a gente ver isso quando tem a mega sena da virada de fim de ano, 100 milhões. Aí você pergunta para o seu amigo, você jogou? Eu joguei. O que você vai fazer com esse dinheiro que você ganhar? Primeira coisa, eu vou lá amanhã falar para o meu chefe e, não posso falar, né? E catar coquinho. Nunca mais eu volto naquele serviço meu. Eu quero comprar um carrão, eu quero viajar, eu quero não sei o quê. Você não vê o cara falar que ele quer montar uma empresa, que ele quer expandir os negócios dele. Ele quer ganhar na Mega Sena para ficar à toa. Tá? Essa que é a verdade. No máximo, aqui em Goiás, a gente ouve muito falar que eu quero comprar uma fazenda. Porque o cara acha que fazenda é ir lá pescar e andar a cavalo. Então, isso é uma herança que nós temos desse tempo da escravidão ainda. O trabalho é visto como sofrimento. Eu trabalho porque eu sou obrigado a trabalhar. Eu preciso trabalhar por obrigação. Diferente de outros países, onde o trabalho, sem clichê, o trabalho enobrece. A pessoa trabalha, é claro que precisa do dinheiro, todo mundo trabalha pelo dinheiro também, mas não é só pelo dinheiro. É para fazer algo de bom na sociedade, para deixar algo de bom no mundo. Então, muito diferente. Esse pensamento não existe aqui no Brasil. De maneira geral, não existe no Brasil. E vejam o exemplo que todo mundo conhece, da Alemanha e do Japão, arrasados na Grande Guerra, hoje estão entre as maiores potências do mundo. País pequeno, com poucos recursos naturais. Imagina se fosse o Brasil. Que jeito que estava? Então, esse espírito do que o trabalho pode transformar na sociedade, falta no brasileiro. E aí outro super clichê ali, né? Que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então, e sucesso, eu digo aqui, em ser bem-sucedido na profissão, na vida. Não é ser famoso, não. É ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer. Tá? Então, infelizmente, de acordo com a nossa cultura escravocrata, temos que trabalhar muito. Porque a Mega Sena aí, uma pessoa vai ganhar, sei lá, 2 talvez. É muito pouco. Já falei um pouquinho sobre isso aí, né? Então, o estágio a partir do 7º período é quando o curso, inclusive, fica um pouco mais leve, e aí você vai ter mais horas para dedicar ao estágio, você vai poder absorver melhor os conhecimentos lá no estágio. O aluno tem que procurar fazer estágio, não é para ganhar dinheiro, é para ganhar conhecimento prático da atividade profissional. E eu sempre recomendo, se tivesse jeito, eu sei da dificuldade, mas 7º, 8º, 9º e 10º período, 4 semestres. Se tivesse jeito de fazer um semestre de estágio em cada tipo diferente de atuação, é que era o ideal. Então, vocês já sabem que o leque de atuação do arquiteto urbanista, ele é muito amplo, ele é muito vasto. Difícil a gente trabalhar em todas as áreas da arquitetura e do urbanismo. E você tem que descobrir qual que é a sua vocação, o que você gosta. Eu vou falar aqui de obra. E vou contar a vantagem, falar que é bom, que eu ganhei muito dinheiro com obra. Mas se a pessoa não gostar de obra, não pode fazer isso. Ah, eu gosto de paisagismo. Então vai fazer paisagismo. A primeira coisa que você tem que descobrir é o que você gosta. É o primeiro passo para ter sucesso na sua atuação profissional. Porque se fizer o que não gosta, é certeza do fracasso. Todo dia acordar às 6 horas da manhã para ir fazer alguma coisa que você não gosta, isso vai te dar até um câncer. Então, se você for feliz naquilo que gosta, pode ter certeza que o sucesso virá. Então, no ano de 2000, eu fiz amizade com
o Márcio Gonçalves, ele formou com meu irmão na engenharia civil e começamos a fazer uns trabalhos, pequenos trabalhos juntos. Eu projetando para ele, ele executava a obra, né? Estudante de engenharia, executava a obra e eu no projeto. Então comecei a fazer alguns projetos para ele, alguns detalhamentos, e aí estava fazendo um projeto para uma tia minha, e ela pediu para eu executar a obra. E eu conversei com o Márcio, vamos executar essa obra junto, tal. E aí, essa história é comprida. Se eu fosse falar do Márcio aqui, era um dia inteiro. Vou resumir bem. Então, chamei o Márcio para fazermos essa obra junto e começamos, e foram surgindo outras obras. E aí eu saí do escritório de arquitetura, que eu trabalhei 10 anos, e montei um escritório junto com o Márcio, para executar obras. Inclusive no mesmo escritório do Fernando Rabelo. Hoje as minhas salas são lá no Fernando, eu alugo as salas dele, então eu saí da barra da saia do Fernando, mas até hoje ele é meu tutor, ele é meu mentor, é meu conselheiro. E eu e o Márcio ficamos fazendo obras, executando obras pequenas, casa, sobrado, lojinha, portaria de prédio. E teve uma época que a gente estava com 8 obras. E aí o Márcio morreu num acidente de carro, em 2002. E ele é que tocava as obras. Eu ficava mais na parte de organização, de documentação. Então foi um trauma muito grande para mim. Até pensei em largar a arquitetura, pela amizade que a gente tinha feito e tal. Mas resolvi. Né, lá na roça a gente tem um ditado que é o seguinte: o tempo é que cura o queijo. Então, com o tempo, acostumei com aquela ideia, as pessoas continuaram me procurando. E o Márcio, ele tinha a ideia de a gente montar um grupo de pessoas para construir prédio. Ele falava assim: Maurício, vamos reunir. Você tem muitos amigos, tem muitos parentes. O Márcio também tinha. Vamos reunir esse grupo e vamos fazer um prédio. Um prédio de 20 apartamentos. Cada um fica com um apartamento e a gente ganha a taxa de administração dessa obra. Ao invés de a gente estar feito louco aí fazendo 8 obras em Goiânia, igual estava, na Aldeia do Vale, nos Jardins Viena, ficava feito doido na cidade, correndo com obra pequena. Vamos fazer uma obra maior num lugar só. Vai dar menos trabalho e vai dar mais dinheiro. Essa era a ideia do Márcio. Aí, ele morreu. E depois, passado um tempo, eu resolvi implementar essa ideia dele. E fui procurar as pessoas. Vou montar um grupo assim, obra a preço de custo, eu vou cobrar a taxa de administração. E quem me conhecia falava assim: mas você não sabe fazer obra, quem executava era o Márcio e tal. Falava: eu não sei. Mas eu tenho responsabilidade e compromisso com isso que estou propondo a ser feito. Então, com muita dificuldade, depois de um ano tentando montar um grupo de pessoas para construir esse prédio, eu consegui reunir para fazer um prédio com 36 apartamentos. Foi a primeira obra que eu fiz sozinho, obra vertical, e com o Márcio a gente não tinha feito obra vertical, tinha feito um prédio de 4 andares só. Então foi um desafio muito grande para mim. E vou mostrar algumas fotos das obras aqui, mas o recado principal que eu quero dar para quem se interessar por essa parte de obra é que obra é planejamento. É 100% planejamento. E também, aproveitando a fala do pastor Eliel, essa questão da responsabilidade. Então, nós temos que ter responsabilidade. Quem nunca fez obra, pode fazer que vai dar conta de fazer. Tendo planejamento e responsabilidade, vai ser feita a obra. Vou mostrar os empreendimentos. Hoje nós estamos terminando o 9º prédio. O primeiro foi iniciado em 2003, terminou em 2006. É esse prédio de 36 apartamentos que eu falei, num sistema de obra a preço de custo, como se fosse uma cooperativa. Eu reúno um grupo de pessoas, cada uma fica com um apartamento, essas pessoas vão custeando a obra durante a execução, e eu cobro uma taxa de administração para gerir a obra.
Aqui é só um merchandisingzinho aí, a página do meu site. Quem tiver interesse, depois dá uma olhada. Tem lá um breve histórico também, os empreendimentos que fizemos, estamos fazendo e estamos lançando. Às vezes alguém até queira entrar com a gente aí. Então, esse é o primeiro prédio no setor Pedro Ludovico. Ele tem 11 lajes, 36 apartamentos. O nome do prédio é Márcio Gonçalves, uma homenagem ao meu ex-sócio, porque era a ideia dele. Hoje os prédios são escolhidos os nomes assim, a gente faz uma assembleia, cada um sugere um nome e é votação. Vocês vão ver alguns nomes aí, que é cada coisa que surge, mas democracia tem isso, né? Graças a Deus, estamos vivendo uma democracia. Nesse primeiro, todo mundo levou um nominho e eu falei a minha sugestão. Márcio Gonçalves, contei a história do porquê. Ninguém teve coragem de apresentar outro nome, né? Então, ficou o Márcio. 36 apartamentos. Foi muito difícil reunir esse grupo, porque era o primeiro prédio que eu ia fazer. Esse prédio, na época, o apartamento aí tem, não sei se está escrito ali, 110 metros quadrados. Na época, esse prédio ficou pronto em 2006, teve um custo de R$90 mil cada apartamento. E nós vendemos um apartamento por R$180 mil. Exatamente o dobro do que gastou. Então, o pessoal que entrou comigo nesse prédio ficou doido da vida, maravilhado com o resultado do negócio. Deu 100% de lucro. Esses efeitos de slide aí foi a minha menininha de 11 anos que fez ontem à noite, tá? Então, e ela achou, ela queria colocar uns que... Falei, não, Mariana, é demais. E aí, em 2006, eu fui montar o outro grupo, porque o negócio foi bom. Em um mês, o Márcio Gonçalves, eu demorei 1 ano para reunir 36 apartamentos. O próximo prédio foi esse aí, Searas do Bueno. Em um mês, eu fechei 84 apartamentos. Por quê? Passou a ser propaganda do meu negócio as pessoas que entraram comigo no primeiro grupo. Então, já foi um prédio de 25 lajes, apartamento maior, num setor mais nobre, no setor Bueno. Apartamento de 144 metros quadrados. E durante essa obra, quando estava na 7ª laje, um grupo de auditores fiscais me procurou para eu executar uma obra para eles. Eles tinham um grupo montado, queria fazer um prédio no Jardim Goiás. E eu pensei o seguinte, esse negócio meu só dá certo porque eu estou aqui na obra o tempo todo. Eu era igual o mestre de obras. Eu era igual um servente. Eu fazia tudo quanto é serviço na obra. Eu tinha o meu escritório, mas eu ficava só na obra. Eu não tinha nem secretária nesse tempo. Ficava só na obra. Então, o Márcio Gonçalves, o primeiro prédio, chegou a ter 40 funcionários só. Eu sabia o nome de todo mundo. No Searas do Bueno, chegou a ter 120 funcionários. Eu sabia o nome de todo mundo e o que cada um estava fazendo todos os dias. Porque eu estava lá na obra full time. Eu era o gerente da obra mesmo. E aí esse grupo de auditor me procurou, minha mulher era auditora também, então pelas amizades, sabiam do que eu estava fazendo, me procuraram. Maurício, vamos fazer um prédio lá no Jardim Goiás, temos já o grupo aqui de pessoas reunidas, são, se não me engano, 96 apartamentos, se não me falha a memória. Aí eu pensei e constatei naquela época que esse negócio só era bom, só ficava barato, porque eu estava lá segurando o boi pelo chifre. E imaginei o seguinte, eu não vou dar conta de fazer 2 prédios ao mesmo tempo. Então eu tenho que fazer um de cada vez. E deixei passar a oportunidade. Declinei do convite. É um grande arrependimento que eu tenho. Eles contrataram outra construtora e a construtora fez outro prédio. Eu fiquei matutando aquilo, como que outras construtoras conseguem fazer mais de um prédio ao mesmo tempo. Então, terminando o Searas do Bueno, e estava a onda muito grande, tinha pouca gente fazendo esse tipo de construção a preço de custo. Hoje isso virou uma febre lá em Goiânia. Hoje eu tenho uns 30 concorrentes, sendo que uns 10 foi eu que criei.
E agora são meus concorrentes. Tem até inimigo agora. Então, eu fui pesquisar como fazer para aproveitar essa onda e fazer mais de um prédio ao mesmo tempo. E aí, quase no final do Searas do Bueno, eu montei outro grupo. Esse prédio aí chama Alamandas, no Bueno também. O Searas é na T47, esse é na T49. Esse prédio tem 112 apartamentos, é um prédio de 32 lajes. O negócio foi só crescendo. E aí consegui fazer 2 obras ao mesmo tempo. Porque eu passei a delegar poderes, a não querer fazer tudo sozinho. Então, hoje, as obras, cada obra tem um engenheiro, RT, a gente chama ele de engenheiro residente da obra. Ele é um funcionário da obra e fica o tempo todo na obra. Ele toma conta da obra. Aquilo que eu fazia antes, agora eu contrato alguém que fica lá fazendo, para eu conseguir gerir mais de uma obra ao mesmo tempo. Então, rapidinho, né? Esse é um apartamento maior, 168 metros quadrados. Esse foi o primeiro que já tem as coberturas. Esse prédio tem cobertura, as coberturas são o dobro do tamanho. Aí depois fizemos um prédio, um apartamento menor. Esse é na T50, no setor Bueno também. Chama Reserva Bueno, apartamento de 94 metros. São 100 apartamentos, 30 lajes. Tem 2 subsolos. Depois o Aroeiras é na T52. Tem 96 apartamentos. 30 lajes também. Esse aí tem 3 subsolos. Isso para mim sempre era um desafio, né? As técnicas construtivas para fazer algo que eu não conhecia. Mas é aquela história da responsabilidade. É pesquisar, é ir atrás. Já tive muitos problemas em obra, tem até hoje. Todo mundo vai ter em qualquer área que for atuar, né? Ninguém vai viver num mundo cor-de-rosa da Barbie, isso não existe. Então os problemas vão existir e o que vai depender é a sua postura para enfrentar e resolver. Depois esse é um prédio na T53, Salinas, apartamento grande, 275 metros, 31 lajes, 3 subsolos também. Está ali um probleminha ali, ó. Pós-obra, né? Come a gente pelas pernas, mas faz parte do serviço. Esse prédio foi entregue esse ano, é na T27, perto da Saga ali, perto da Ciasa. O professor Rodrigo foi até parceiro nosso nesse prédio, tinha um apartamento lá. Então tá aí, é o prédio mais alto que eu fiz, tem 36 lajes, 2 subsolos. Esse é o do videozinho, você dá um play aí, fazendo favor. Tem um estagiário nosso que tem um drone, então nós estamos agora explorando aí, ó, aquela história da mão de obra gratuita. Esse prédio tem uma curiosidade, que ele tem os 4 últimos pavimentos, ele tem 2 apartamentos só por andar. Os primeiros andares são 4 por andar e os 4 últimos é a tal da penthouse, né? Nós e os termos americanos. Então, emenda os apartamentos e são apartamentos maiores. Esse prédio também no setor, esse agora já é outro, no setor universitário, foi entregue em março desse ano. É um prédio com 162 apartamentos, 6 por andar, quase em frente ali a Escrisan, para quem conhece, né, a papelaria, ali perto do Hospital das Clínicas. Então, é um prédio que eu gostei muito do acabamento, projeto do escritório Lins Galvão, de Goiânia. Apartamento menor, 68 metros quadrados, 6 por andar. Acho que é esse, né? O videozinho aí também. Esse prédio agora está na fase de acabamento, esse que eu estou mostrando aí. É na T35, no setor Bueno. 2 por andar, um apartamento de altíssimo padrão.
A questão do padrão não é mérito meu, é nesse sistema nosso. Quem define o acabamento são os proprietários, e eles sempre primaram por colocar coisas de primeira. Nunca tivemos problema com economia à base de porcaria. Isso não acontece nas nossas obras. E não é mérito meu, é mérito do grupo que faz a obra junto comigo. É um prédio bastante alto também, tem as coberturas, esse prédio. Essa é uma obra que está prevista agora, está aí só a maquete eletrônica, vai começar em janeiro, se a prefeitura deixar, o processo está em aprovação, e a burocracia é muito grande. O projeto da Lins Galvão também. São 41 lajes, e tem as penthouses também, então tem apartamento menor e apartamento maior. E esse é um que nós estamos lançando agora, o grupo ainda não está fechado. Então, se alguém tiver interesse, entra lá no site, tem o plano de negócios, como que vai pagar. O terreno é na T28, ali no setor Bueno, é 52 lajes. Então, é um prédio... Meu pai faleceu em 2007, e ele só viu o Márcio Gonçalves pronto. E ele brincava comigo, será que não vai cair, não? Então, é um prédio alto pra caramba, né? Mas, terminou. Então é isso, a minha atuação hoje, basicamente, é na administração desses empreendimentos. Atualmente, os projetos de arquitetura, eu esqueci de ir falando no começo aqui, mas os mais bonitos, pelo menos para o meu gosto, não são os meus projetos. Os primeiros eram os meus projetos. E os últimos são projetos lá da Lins Galvão, nós temos uma parceria com elas. A gente monta um grupo para fazer o prédio nesse sistema de obra por administração a preço de custo. Então, o Vila Real, esse último aí que a gente está lançando agora, pode ser que ele não aconteça, pode ser que ele não vire. Se eu não reunir as pessoas, a obra não será feita. Tá? E a Lins Galvão, ela entra com a gente numa parceria de fazer um estudo de viabilidade do projeto de arquitetura com a condição de, se implementado esse projeto realmente, elas é que vão desenvolver a arquitetura, né? Às vezes acontece de não dar certo, de não conseguir formar o grupo. Eu disse no começo aí, foi muito fácil. Os 4 primeiros, depois do Márcio Gonçalves, foi fácil e rápido de fechar o grupo. Hoje não está fácil. Primeiro, pela concorrência, tem muita gente fazendo obra desse jeito hoje, nesse sistema. E segundo, pela própria crise que o país atravessa. Então, muita gente não tem dinheiro, ou se tem, está inseguro quanto a imobilizar o dinheiro nesse tipo de investimento. O brasileiro, o goiano especificamente, gosta muito de investir em imóvel, né? Tem essa cultura de que imóvel é um investimento seguro, só que é um investimento de longo prazo. E a liquidez não é imediata. Você não vende um apartamento desse da noite para o dia, né? Diferente de outros tipos de investimento cuja liquidez pode ser maior. Então, isso, na atual conjuntura, pesa na decisão da escolha do investidor. O perfil do nosso grupo é que a metade, mais ou menos, é de investidor, constrói com a gente para vender ou para alugar, e a metade é para morar. Tá? Eu acho que eu extrapolei meu tempo, não sei. Peço desculpas aí pelo nervosismo. E, ao final, nós vamos participar da mesa redonda para elucidar alguma dúvida, se tiver. Obrigado. Obrigado, Maurício. Os nossos próximos palestrantes estarão organizando as suas palestras ali. Então, se você tem o seu questionamento, tá? Já pode entregar aqui para a professora Ana Amélia. Ela vai estar aqui filtrando a sua pergunta e também o seu questionamento. Lembramos que foram entregues a vocês aí, enquanto os palestrantes vão ali organizando o seu material, a questão aí dos cursos da pós-graduação aqui do nosso centro universitário.
Então, aproveitem aí para pesquisarem um pouco mais. Eu sei que vocês estão na graduação, mas vejam aqui e observem as palestras, vejam as tendências de mercado e procurem se especializar. É muito importante em todas as áreas a especialização e nada melhor do que fazê-lo aqui no Centro Universitário de Anápolis, Zona Evangélica. Merchandise para não perder o momento, né? Vamos só aguardar aqui. Vamos aqui passar a palavra para o nosso diretor. Queria quebrar o protocolo e agradecer aqui ao Maurício pela apresentação, pela participação. À medida que ele foi contando da história da vida dele, a gente foi lembrando de momentos juntos, né? Então eu vou contar um momento. Posso contar um? Você não sabe o que eu vou contar, mas já estou deixando. É um livro aberto, né? Nós somos colegas na UEG desde o início do curso lá, né? E sempre foi um prazer enorme. Eu já tive a oportunidade de dar aula junto com o Maurício, algumas oportunidades. Prazer enorme. E no começo, na UEG, todo mundo morava em Goiânia. O pessoal ainda era aluno aqui, ó, esse pessoal que hoje é professor de vocês ainda era tudo aluno, nossa. E Daniel, Madalena, Anderson, Ana Amélia. Então, a UEG ela tinha um ônibus que saía da Zefego para vir para cá, para Anápolis, né? E a gente ia todo mundo junto. Eu diria que foi o momento mais feliz do curso, né, Maurício? Eu lembro um dia lá, tinha um professor da biologia e o camarada estava meio que tentando cochilar. Aí, de repente, ele apelou, porque o Maurício era o líder das piadas no fundo do ônibus. Tinha um fundão do ônibus, só sentavam os arquitetos fazendo bagunça. Os professores, né? E aí ele apelou. Ele virou para a gente e falou: vocês são felizes demais. Por que o arquiteto é tão feliz assim na vida, né? E graças às piadinhas do Maurício aí. Mas, tirando a gracinha de lado, o objetivo nosso nessa manhã é esses relatos. São relatos. Relatos para que a gente possa pensar: e eu? O que eu estou fazendo da minha vida, da minha formação acadêmica, da minha formação profissional? Aquilo, né, para a gente chamar a atenção a isso, porque a vida é sua, a responsabilidade é sua, nós estamos aqui para auxiliar nesse sentido, né? Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, essas experiências nos fortalecendo naquilo que a gente vai fazer. E a gente não abriu para uma possibilidade, mas tem vários aqui que poderiam dar esse exemplo. Como professores, como ele mesmo falou, né? Eu queria ser professor, eu tive essa vontade de ser professor. Hoje, nós temos no curso uma mistura de uns que foram professores dos outros. E vai ser com muita alegria, nós ainda não temos, mas a gente vai ser um momento de muita alegria o dia que aqui na Evangélica a gente tiver um professor formado aqui, né? Que passou, que estava sentado aí, depois né? vai chegar esse dia. Então, se preparem da melhor maneira possível naquilo que você mais acredita em você mesmo, ok? Obrigado, diretor. Vamos então à próxima palestra. Vamos convidar aqui os palestrantes.